me referir a vocês a partir daqui. O tema que me foi proposto diz respeito ao fortalecimento da nossa justiça do trabalho. Essa proposta ela foi sugerida pela organização em face do momento que nós vivemos, e aqui nós temos dois elementos que me parecem fundamentais: o fortalecimento da justiça e a sua integridade. Esse fortalecimento, ele se relaciona muito hoje com as relevantes preocupações a respeito da nossa competência. Defender hoje a nossa competência é assegurar a sua força institucional, mas também o exercício dessa competência se ela estiver associada a propósitos finalísticos. Não é a competência pela competência. Nós precisamos saber muito bem quais são os objetivos da nossa atuação. E, a meu ver, ela diz respeito à construção de uma justiça social, promover uma economia inclusiva e combater as desigualdades sociais. Esse é, principalmente, o nosso objetivo e o objetivo da técnica de regulação do trabalho. Esses conceitos eles não são vazios. Esses conceitos não têm simplesmente uma sustentação meramente referencial. Quando a gente procura entender esse campo de regulação como um espaço de estabelecimento, de equilíbrio entre forças do trabalho e capital, nós estamos falando de uma economia sustentável. Nós estamos falando de um sistema capitalista em que há uma limitação e não uma oposição a esse sistema com a técnica da regulação do trabalho. Esses desafios, eles se aprofundam com as transformações da economia. Nossa atividade está vinculada objetivamente ao que acontece na economia, e sobretudo no nosso país. Mas também agora a ela se acresce a tecnologia com relação às produções, a relação de produção, que nós todos avaliamos a evolução da fenomenologia do trabalho, e nós precisamos, com responsabilidade, enfrentar essas questões concretamente no nosso dia a dia, mas sempre voltados a uma busca de justiça social e uma economia inclusiva. Esse, para mim, é o elemento essencial que nós vamos tratar. E ele, ao fim e ao cabo, uma economia inclusiva leva à redução das desigualdades. Essa atuação ela é muito qualificada em relação ao propósito de justiça social, em relação ao propósito da nossa Constituição. Nós temos uma Constituição democrática, social de direito. Nós não temos uma Constituição liberal. Nós não temos 11 constituições, nós temos uma Constituição. E essa Constituição é democrático-social. Queiram ou não queiram. Isso decorre de um pacto político e um compromisso da nação com o seu futuro. E, para isso, esses valores da justiça social, eles são absolutamente incorporados à nossa defesa de competência jurisdicional. E o que significa agora trazendo a economia para dentro do nosso debate? Nós, como um segmento do poder judiciário, como nós podemos contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país? Porque dizem que nós somos um empecilho ao desenvolvimento socioeconômico. A minha pergunta é, será que mais essa retórica? Será que mais essa falácia? E como dizem alguns agora, o terraplanismo jurídico trabalhista, ele consegue sustentar? O que a gente percebe aqui é que no campo das relações sociais, de uma maneira a nós efetivarmos os direitos, ele promove necessariamente estímulos regulatórios para o mercado. Ele incentiva condutas empresariais que preservem sujeitos vulneráveis das relações sociais, como os trabalhadores e os consumidores. E aqui eu posso acrescer também a questão que envolve o meio ambiente. E, de qualquer forma, o antitruste, porque são blocos de segmentos jurídicos absolutamente indispensáveis e modelos duros de regulação que não podem ser transacionáveis. E aqui a intenção desses 4 blocos é necessariamente se tornar uma limitação a um capitalismo selvagem e desenfreado, promovendo equilíbrios.
Essa economia inclusiva, nos termos em que desenhado pela Constituição Federal, ela é responsável pelo balizamento do modelo de desenvolvimento econômico nacional, além do que ela impulsiona processos relevantes de distribuição e redistribuição de renda, fomentam a circulação econômica e retroalimentam o crescimento econômico. Nós agora estamos acompanhando todas essas discussões do 6x1 e outras tantas, mas acho que todos sabem disso e convém relembrar que quando foi introduzido o repouso semanal remunerado, as férias, o terço de férias, o 13º, o tratamento retórico era o mesmo que nós estamos assistindo hoje. Não muda nada. Nós que somos mais velhos, diz o ministro Lélio, que eu falei, nós somos do século passado, ele falou, não, é do milênio passado. E, de fato, nós somos do milênio passado, que era... Mas era isso. Então, quando nós debatemos 6x1 ou todas essas questões que eu mencionei, nós estamos falando de uma economia inclusiva. Nós estamos falando de renda circulante. Eu indago, eu quero saber o setor do comércio, como fica se nós tirarmos do 13º salário, com a pejotização. Quem que vai pagar a conta no final do ano? Como é que vai ficar o setor do comércio? Então, essa é a discussão que eu quero trazer aqui nesse combo. Então, quando a gente garante esses direitos sociais, evita que as corporações se tornem modelos de dominação, quando protegemos o consumidor, quando protegemos o meio ambiente, como nós ouvimos aqui nas excelentes manifestações anteriores, especialmente quando nós protegemos o trabalho, nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de civilidade, nós estamos falando de cidadania. Nós estamos falando de um país justo socialmente, e por isso ele precisa, sim, de uma competência específica e de uma justiça que seja capaz de fazer essa proteção àqueles que mais precisam. Eu quero trazer aqui um exemplo muito interessante que foi objeto de uma formulação, um estudo, quando nós estamos tratando da política de inclusão social da comunidade LGBTQIAP+, que diz respeito a um estudo realizado pela Universidade de Massachusetts, e ele fala sobre a relação entre a inclusão da população LGBT e o desenvolvimento econômico nos Estados Unidos da América. Eu estou pegando esse setor porque essa pesquisa é recente, ela saiu há pouco tempo, e isso foi fundamental da nossa participação com a comunidade. E, nesse estudo, a relação de inclusão social de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgênero e o desenvolvimento econômico, utilizando os dados econômicos, dados jurídicos e econômicos de 132 países, no período de 66 a 2011, ele permite uma análise em que nós alcançamos evidências substanciais de que essa comunidade e a exclusão dessa comunidade, ela traz um prejuízo econômico, uma perda de produtividade, um subinvestimento em capital humano e alocação ineficiente de recursos humanos. Eu estive na 4ª Conferência Nacional LGBTQI+. Ouvi a deputada Duda Salabert e ela trouxe dados da comunidade interna que me chocaram profundamente. Ela disse o seguinte, olha, 90% da comunidade está na prostituição, porque ela é recusada pela família, ela é recusada pela escola e ela é recusada pela sociedade. Uma parte está na informalidade e um percentual mínimo tem empregos regulares. O que representa nós termos 90% fora da economia, sem menor perspectiva de ingresso? E aí vem uma pesquisa que constata que um ponto adicional na escala de 8 pontos dessa instituição avalia que os direitos legais das pessoas LGB, não estou complementando, está associado a um aumento no PIB real per capita de aproximadamente $2.000. Ou seja, os resultados sugerem que a inclusão LGBT e o desenvolvimento econômico reforçam mutuamente. Uma estimativa aproximada é que cerca de 6 a 22% dos resultados podem refletir os custos para o PIB da estigmatização das pessoas LGBT. O impacto final dessa pesquisa impacta o PIB americano de 3%.
porque essas pessoas estão excluídas dos mercados. Agora, imagine a informalidade que cerca o Brasil e que transcende a essa comunidade, vai muito além disso e atinge a todo mais. Agora, imaginem como uma pejotização, porque eu acho que todos nós aqui temos que ter consciência do que está acontecendo, mas eu vou chegar lá, estou tentando adiantar, porque eu tinha preparado um estudo maior. Bom, em síntese, nós precisamos falar de economia inclusiva, quando nós falamos de direito do trabalho, sair do nosso círculo. E, para além desses indicadores econômicos, vale lembrar que não há democracia sem direitos fundamentais. E neles estão os direitos sociais. A nossa Constituição, como eu já mencionei, ela vai efetivar a cidadania, ela pressupõe direitos sociais como formas inclusivas do Estado. E assegurar esse papel precisa de um sistema de justiça forte, e um sistema especial, sobretudo num país com a desigualdade que nós temos. Então, quais são os desafios para a afirmação da nossa justiça? As formas de contratação precária impostas pelo mercado e os desafios da tecnologia e seus impactos no mundo do trabalho. Vamos lá. Quanto às formas precárias, nós temos a reforma de 2017, que legitimou a terceirização irrestrita, legitimou a contratação intermitente, não nos moldes que nós temos nos países da Europa, e legitimou o contrato autônomo com exclusividade. Eu não vou nem mencionar a questão da repercussão geral e o desvio da aderência daquilo que foi decidido, todo mundo aqui tem acompanhado. E, com muita criatividade, o mercado avançou em contratações como trabalho plataformizado, pejotização. Quanto à terceirização, nós conhecemos bem esse tema. Quando era atividade meio, nós tínhamos um controle. Agora, o que está acontecendo com a terceirização irrestrita? Eu acho que todos ainda não conseguiram mensurar o que está acontecendo. Nós estamos assistindo uma desqualificação das atividades finalísticas empresariais. Veja o setor de saúde, em que os médicos estão sendo dispensados e estão sendo contratados jovens médicos para que possa haver maior lucratividade. Sistema educacional e outros tantos. Mas a notícia pior não é essa. Agora eu posso concorrer licitamente para uma atividade fim de algum órgão federativo, municipal, estadual ou federal, inclusive se eu souber constituir bem uma empresa e for construída por facções. Eu entro pela porta da frente, sem que haja controle. E eu posso falar isso, que eu vivi isso na segunda semana no tribunal. A notícia é dura. Eu não vou me estender aqui, mas eu quero que as senhoras e senhores pensem. Inclusive, quando estiverem julgando o risco, porque podem estar julgando empresas que são capitaneadas por entidades ilícitas. E nós verificamos isso em algumas situações no Brasil. Então, quando a gente fala dessa precarização como formas flexíveis, elas afastam completamente o caráter protetivo, que foi uma construção não imposta ao Brasil ou ao mundo, foi fruto de uma luta universal dos trabalhadores para conseguirem uma proteção social, para conseguirem direitos necessários à sua vivência, nem subvivência, nem sobrevivência, sua vivência. Por isso que eles são direitos que decorrem da cidadania, por isso que precisa de uma regulação. Recentemente, agora, a Confederação Nacional de Indústria tinha feito uma pesquisa em outubro, e ela agora trouxe essa pesquisa pública que mostra que 43% dos trabalhadores que eram seletizados e que passaram a ser pejotizados querem voltar ao regime da CLT, e olha que contra uma propaganda feita por meios de comunicação paga, constituída para que as gerações novas achassem que ser trabalhadores seletista era algum tipo de ofensa. Só que eles esqueceram que esse Brasil foi construído com a CLT. Esse Brasil foi construído através da proteção do trabalho. E nós estamos aqui hoje justamente por causa desses trabalhadores. E esse recuo
dessa intervenção estatal, submetendo o trabalhador a arbitrariedades, o que isso traz para nós? Isso rasga a Constituição, no artigo 7º, faz dela pó, vira a faculdade do empregador escolher o regime, contraria o pacto republicano que levou à Constituição, viola direitos objetivos de uma forma indireta, criando uma situação jurídica que, ao fim e ao cabo, para aqueles que são do milênio anterior, como eu e o Lélio, ele vai trazer a seguinte significação: voltou a locação de serviço do Código 16. Eles repristinaram com uma roupa nova a locação de serviço do Código 16. E olha que o Código 16, quando veio, ele não observou a questão social que já estava na Europa, na Alemanha e, sobretudo, em Portugal. Mesmo assim, propositalmente, ela não entrou no nosso Código 16. E, a partir da luta dos trabalhadores, a CLT foi promulgada, ela não foi outorgada. O movimento trabalhista levou o país a construir a CLT. E muitos dizem, não, ela foi outorgada por um ditador. Não foi, não, ela foi promulgada, porque senão a situação ia ficar muito complicada no Brasil. E nós não podemos nos esquecer da luta dessas pessoas para a construção desses direitos. Não são direitos que foram dados. É isso que eu quero dizer quando eu falo que foi promulgado. São direitos conquistados, com luta, com mortes, com sangue, com todos, que todos aqui sabem, nas nossas provas, vamos perguntar a evolução da questão sindical no país. A questão sindical é fundamental. Essa coisa de macular a imagem do sindicato. O sindicato é a única possibilidade compensadora do capital. E qual é a maior estratégia do capital? É aniquilar o sindicato. Porque os direitos são construídos através das convenções coletivas. O professor Márcio Túlio lembrava muito que ele via a convenção coletiva como um elevador que subia. Porque a cada período de vigência, alguma coisa se alcançava, não se perdia, ou então se negociava por outra, mas era uma coisa evolutiva. O que virou hoje? Hoje vai para o subsolo, para a garagem 1, 2, 3, 4. É perda de direito. Isso pelo enfraquecimento daqueles que representam efetivamente os trabalhadores brasileiros. Nós precisamos parar com esse estigma. Sindicato. Não, eles são fundamentais. Sindicatos legítimos, que representam, eles são importantíssimos para a regulação do capital e também do trabalho. Portanto, quando a gente fala dessa pejotização, aqui eu quero ser bem claro, nós sempre lidamos com autonomia. O trabalhador autônomo, nós dizemos, olha, não tem relação de emprego, é autônomo, tudo bem. Agora, o que virou a pejotização? Ela não é o reconhecimento desses trabalhadores. Ela é o reconhecimento da fraude. Ela é o reconhecimento que os agentes econômicos querem buscar contratações que afastem a regulação trabalhista. É a fuga da regulação trabalhista. É o rompimento com a Constituição Federal de 88. E é isso que nós temos que ter claro na nossa mente. Quando fala em pejotização, nós estamos falando de fraude. Porque trabalhador autônomo, nós falamos trabalhador autônomo. Pejotização é fraude. É mascarar aquilo que está acontecendo na realidade. Então, quando um CNPJ não corresponde a uma entidade empresarial, eu fico imaginando um menino de 14 anos pedalando uma bicicleta, entregando um produto, ou seja lá o que seja, um empresário. Vamos botar com 18 anos. Quem toma conta? O que está acontecendo no nosso país? Tem 10 anos que isso está acontecendo. Ninguém faz nada. Essas pessoas não importam. O que importa são discussões ideológicas, o que importa são mecanismos de pressão econômica, mas essas pessoas, esses brasileiros, não importam para quem deveria importar. Porque senão nós teríamos algum tipo de regulação ou reconhecimento desses vínculos. E por isso, essa pejotização, seguindo à frente para não ficarmos muito parados, ela concorre deslealmente com aquelas empresas que observam a legislação trabalhista e, acima de tudo, elas criam um rombo no erário público. É um rombo. E eu vou mostrar para os senhores aqui. Esses impactos dela,
além da proteção social ser afastada, nós vamos ter empresas sem limite de jornada. Isso tinha lá no milênio passado, ministro Lélio. Ah, não tem férias, lá do milênio passado. É a grande novidade, como diz o Cazuza. Nós sabemos que essas pessoas não adoecerão, né? PJ não adoece. PJ não tem raça. PJ não engravida. Alguém conhece um PJ que engravidou? Ou é assediado moralmente, sexualmente, ou etc. É isso que o nosso país vai virar. Nós estamos falando disso. É preciso que a gente tenha consciência agora que a nossa grande luta é para defender esses direitos. Não é falar que corporativamente nós estamos defendendo a justiça do trabalho. Nós estamos defendendo essas pessoas. Nós estamos defendendo aqueles vulneráveis do nosso país que trabalham e constroem a nossa cidadania, a nossa nação. Quando a pandemia veio, eles estavam na rua, nós não. E o que nós fizemos por eles? Eu pergunto. Então, a fragilização desse sistema de proteção, ele, na verdade, está alimentando uma velhice sem proteção, doenças sem proteção, acidentes, maternidade sem proteção, desemprego involuntário, ou seja, precarização, insegurança e um futuro geracional muito incerto para o nosso país. Só que não criaram ainda Elysium, né? Não criaram Elysium. E a história é cíclica. Ela se repete. O problema é que ela pode ter conotações diferentes. Outras manifestações podem entrar que não seja dos trabalhadores, mas seja o populismo e seja a facção. Porque é isso que vai gerar para o nosso país. A pobreza e a miséria. O IBGE tem uma conta que ele fala que até 2041, pela projeção atual, a população brasileira não cresce, continua em 220 milhões. Só que ela envelhece exponencialmente. Quem vai pagar a conta? Aonde que eles vão ficar? Eles vão viver de quê, se eles são PJs? E a gente costuma ouvir assim, o futuro a Deus pertence. Não pertence não, pertence a nós. Deus está fazendo a parte dele, nós é que estamos atrapalhando tudo. Mas nós vamos ter que pagar. Mesmo aqueles que hoje não querem pagar, vão ter que pagar lá na frente. Talvez não os atuais, mas os frutos da geração deles. E é isso que nós precisamos falar. Que país nós vamos ter no futuro? Nós não estamos defendendo, como eu ouvi dizer, o senhor está defendendo corporativamente a sua instituição. Eu falei, se eu tivesse interesse econômico, eu estava, mas não tem não. A minha luta é por essas pessoas que estão na rua trabalhando, não é por isso não, eu não ganho nada com isso. Não sou convidado para viagem, para palestra, para nada, eu não ganho nada com isso, eu defendo porque eu acredito há 40 anos nisso. 40. Então, não tem interesse corporativo, não. Meu interesse é o interesse da Constituição que eu jurei cumprir. E eu acho que esse é o interesse de todos nós que estamos aqui, porque senão não nos reuniríamos num feriado para saber o nosso futuro, para discutir o nosso futuro, com responsabilidade. E vejam aqui o que eu dizia, a Fundação Getúlio Vargas estimou que, num período recente, 5,5 milhões de trabalhadores que eram seletistas viraram PJs. E esses pesquisadores constataram o impacto disso no erário. Vamos começar com o primeiro deles. 70 bilhões a título de contribuição previdenciária que não foi recolhida. 70 bilhões. Eu estou falando de 5,5 milhões. Nós temos 43% da informalidade. Na mudança de CPF, 55% dos MEIs corresponde a CPFs de empregados que migraram. Ou seja, estão no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, só que agora são MEIs. E a maioria desses cadastros passou realizada por pessoas oriundas do mercado informal. Então, a política pública do MEI foi desvirtuada, porque não é o alvo do programa inicial dos MEIs, mas por empregados que eram formalizados antes. Essa migração gerou um déficit, eu estou falando de 5,5 milhões. A Previdência, que havia uma arrecadação de R$ 432,63 a Previdência.
O MEI hoje contribui com R$ 75,90 fixo, quando contribui. Porque, às vezes, ele tem que ser questionado para que cumpra. Essa fuga de dinheiro necessária à proteção do tecido social. O sistema S, cuja contribuição é de 2,5%, chegou ao valor de 8,62 bilhões, que poderiam estar sendo usados para a formação e capacitação de trabalhadores brasileiros no sistema de desigualdade, abrindo a eles uma oportunidade no mercado formal de trabalho. Isso aí foi para lá. Virou pouco. Total, 106,48 bilhões de reais que deixaram de ser arrecadados, só estou falando desses 5,5 milhões. Imagine o resto. Então, o que nós estamos assistindo, se nós não abrirmos os olhos, é que os trabalhadores brasileiros estarão num regime de absoluta precariedade, insegurança, sobretudo com relação ao seu futuro e sua saúde. E aí dizem que nós estamos fazendo defesa corporativa. E é isso que nos torna relevante para o nosso povo. É isso que nos faz jus ao que disse a Constituição nos seus artigos. É exatamente isso. E é por isso que nós vamos continuar. Nós vamos continuar na luta, como nós já enfrentamos várias origens. E esse poder jurisdicional que nos é investido, ele é muito importante para que a gente possa reduzir a coerção, mas dar efetividade a direitos trabalhistas. É muito bom falar em autonomia individual. Eu ouvi isso quando eu estava na faculdade, que lá no milênio passado, quando a gente falava de Código Civil. Qual a autonomia de um trabalhador? Como eu vi ontem numa reportagem sobre a jornada 6x1, num dos jornais nossos, em que eu perguntava ao rapaz assim, você acha que você consegue negociar com o patrão? Ah, o deputado tal disse que eu consigo. Eu não vou citar o nome do deputado, até por preconceito mesmo. Então, isso, fazendo um marketing de algo que vai ser muito ruim para a vida dessas pessoas e dessas famílias. E a gente está assistindo a isso. E é por isso que nós estamos aqui sentados e lutando para que nossas decisões importem, sim, também pela perspectiva financeira, no aporte em que a Constituição precisa para a proteção da Previdência, da saúde, do Fundo de Garantia, assistência social e tudo mais. Nós estamos trabalhando para cumprir aquilo que a Constituição pediu para nós. Nós não estamos trabalhando para nós estamos trabalhando para isso aqui. É isso que nós temos que ter clara evidência do que estão tentando fazer. E eu reitero, nós arrecadamos, além de permitir uma retribuição e proteção de quem trabalha, atendendo, sobretudo, aos postulados internacionais. No tribunal, essa semana, anteontem, fizemos uma reunião com a OIT. Hoje, a OIT praticamente está dentro do TST. Nós aprofundamos a partir da iniciativa do ministro Lélio, o ministro Augusto esteve comigo na reunião, a ENAMAT hoje será uma parceira fundamental para que os senhores hoje sejam esses os juízes internacionais do trabalho. Ela vai estar presente sob a liderança do ministro Augusto para que isso seja uma constante agora na formação de vocês. Para que a gente tenha ideia de que, a partir daquilo que está na OIT, é o que nos move para sermos os juízes constitucionais sociais.
E, nesse sentido, quando a gente fala no reconhecimento da nossa competência, é justamente para a gente afastar fraude, para que a gente seja a palavra final na interpretação da Constituição e para que não haja respaldo que se considere o estabelecimento pela via judicial de algum limite remuneratório para essa competência. Eu agora quero chamar a atenção de todos vocês. Qual é o risco real da Justiça do Trabalho neste momento? E que nós temos enfrentado com muita luta por parte de alguns membros do tribunal. É que praticamente estão propondo um acordo para que a nossa competência seja limitada a R$16 mil. É isso. Já ignoraram a ideia de uma pejotização total porque a pressão afastou. Mas agora o discurso é, e eu já fui perguntado se eu aceitaria um acordo. Eu disse que não. Que tivessem coragem de tentar fazer isso. Mas é isso que está circulando, aonde vocês pensam que está circulando. E eu tenho falado com os órgãos do Executivo sobre essa questão gravíssima, querendo nos transformar numa justiça menor, quando nós temos uma envergadura hoje fundamental ao país. Então não se esqueça que a luta hoje é contra essa limitação econômica da nossa competência. Nós não vamos deixar. Não vai depender de nós. E quando eu fui consultado, eu disse o seguinte: vocês estão me propondo isso? Vocês estão fazendo acordo com os valores constitucionais? Porque querem? Onde está escrito que vocês podem fazer isso? Mas é isso que está sendo feito. Nesse momento, essa é a nossa grande batalha. Nesse momento, nós precisamos ficar atentos, e aqui falo, Walter, e todos vocês, que nós devemos ficar atentos. Se possível, tentar aprovar no Senado a lei da nossa competência, o que dá uma base. Agora, dizer que eu tenho trabalhador subordinado que fica sujeito à competência trabalhista e o outro não subordinado não fica? Por quê? Porque vai beneficiar, sobretudo, os maiores clientes econômicos do país. O gerente de banco, nós todos sabemos, ele é autônomo, ele não precisa. Ele negocia com a sua entidade exatamente o que ele quer, né? Ele, não vou trabalhar essa jornada, eu não estou vendo aqui, o valor está muito baixo. Médicos que estão trabalhando desprotegidos, engenheiros e tudo mais. É porque isso atinge lá. Mas tem o pior, o reverso disso é que a conta da Previdência, do FGTS, vai ficar em quem ganha menos. Vai ficar nos trabalhadores que recebem até R$16 mil. Aí eu pergunto, alguém que estiver na faixa entre, vamos dizer, 12, vai ganhar 12 ou vai ganhar 16 e 100? Mas é essa a nossa demanda hoje. Então, esse debate é um dos eixos centrais para nós. Essa questão hoje, limitação econômica, é o debate central. Não é mais a pejotização integral. Inclusive, eu pedi a parceiros que têm nos auxiliado, como a FGV São Paulo, que fizesse o estudo agora, limitando o valor da atuação da Justiça do Trabalho e do salário dos trabalhadores brasileiros a R$16 mil. Qual o impacto disso econômico e financeiramente? Esse trabalho está sendo feito, está sendo conduzido pelo professor Oscar Vilhena e pela professora Olívia Pascoaleta e o professor Nelson, economista da FGV. E tem também o impacto dessa economia das coisas, da internet das coisas. Eu não quero me alongar, o tempo já vai longe, mas todos vocês já sabem o impacto disso. Eu me manifestei já sobre esses trabalhadores plataformizados, qual a consequência do país. Hoje nós estamos assistindo uma média de motoboys que morrem por ano, e aí não estão incluídos aqueles que trafegam casa-trabalho, 13.477 por ano. Nos últimos 3 anos, nós chegamos a quase 35 mil trabalhadores mortos.
Eu não estou falando de traumatizados nem mutilados. Estou falando de mortos. E qual poder deste país se preocupou com essas pessoas? Fomos nós, que enfrentamos o debate. E eles, há mais de 10 anos, não têm qualquer regulação. E a pressão econômica sobre o Congresso, o projeto de lei que estava caminhando, bem ou mal, com algum sentido, e seria discutido, alguns pontos lá, caiu completamente. Caiu completamente. E hoje nós não sabemos qual vai ser o futuro, se eles vão continuar ou se o Supremo vai decidir essa questão. Se decidir, não preciso dizer o que vai acontecer. Mas o que a gente tem no impacto desse trabalho plataformizado, que é fruto também de uma pesquisa? A jornada média é superior a 10 horas diárias, sem folga semanal. E a renda líquida é pouco mais de R$ 6,50 por hora. 3 em cada 10 trabalhadores estão em situação de segurança alimentar. O Ministério da Saúde informa que 34.881 pessoas perderam vida no trânsito. E os motociclistas, quase 40% dela. 8 em cada 10 vítimas de acidentes fatais com as motocicletas são jovens entre 18 e 35 anos. São os provedores de famílias que se tornaram monoparentais. E eles não têm acesso a treinamentos seguros nem suporte ergonômicos. Eu tive aqui num ponto de apoio deles, quando eu os convidei para conversar, e eles falavam para mim: doutor, o senhor está aqui nesse gabinete, mas vamos ver lá a nossa situação. Eu fui aqui em Brasília, capital federal, ali na 23, conheci o ponto de apoio deles lá. Eu vou descrever para vocês rapidamente, me perdoe, o ponto de apoio. As cadeiras eram aquelas cadeiras de plástico que eles colheram no lixo. A mesa era uma porta que eles lixaram, botaram alguns tijolos e ela fica estendida debaixo de uma árvore. E eu perguntei: mas e quando chove? A gente vai para a marquise. Quando não chove, é o sol, que aqui em Brasília é quente, eles ficam debaixo da árvore. E as necessidades fisiológicas, a gente pede favor para todos os lojistas que estão aqui. Esse trabalho é do século XXI, ministro do milênio posterior ao nosso? Ou esse trabalho é do nosso milênio? Que mundo nós estamos vivendo? Que país é esse? É o país de 1%? Só 1% tem direito nesse país? Então, nós estamos assistindo aqui, como o Papa Leão XIV falou, nós saímos da Rerum Novarum e entramos na Rerum Digitalis. E a questão social é exatamente a mesma em uma e outra. Não muda nada. Porque nós estamos assistindo a essa violência de desconstrução de direitos sociais. E, caminhando aqui, se me ajudar, esses sistemas de proteção são conquistas do direito do trabalho. Não são nossas, dos juízes, são dos trabalhadores. São instrumentos civilizatórios, são mecanismos que evitam a concentração da riqueza. É o que eu acabei de dizer. Proporções absurdas. 1% sendo proprietário de mais do que 99% dispõe. Não se degrade ao ponto de uma ruptura do tecido social, porque a história já disse o que vai acontecer. Portanto, Polanyi nos ensina, na Grande Transformação, que o que mais nos preocupa é quando autoriza o mercado a instrumentalizar tudo, sem limites ou contramovimentos. É a coisificação do ser humano como peça do trabalho, não mais como um fator de produção. É peça descartável. Sendo que o capitalismo trabalha com a ideia de que há uma parcela da sociedade que tem que ser mesmo descartada, porque ela não pode ser aproveitada, ela não interessa ao capital. Agora, nós estamos assistindo as consequências pelo mundo. Pobreza, miséria, fascismo e outras coisas mais. Porque o ambiente é propício. E essa tecnologia do direito do trabalho, ela é fundamental no sistema de produção capitalista, porque ela humaniza. E ela impede uma marcha autodestrutiva do sistema capitalista. Também aqui, na acepção de Polanyi. Então, quando a gente fala em viabilizar esse aparato regulatório, nós estamos falando em garantir
Sustentabilidade do sistema econômico. Uma economia sustentável. Porque os países que têm a economia mais sustentável no mundo, hoje, são os países que têm alta taxa de impostos e são países em que os salários e as rendas são mais ou menos próximas e bem redistribuídas. Quando se faz uma semana de conciliação, se arrecada 8 bilhões, esse dinheiro não vai para o sistema financeiro, ele vai para o empresariado. O trabalhador vai melhorar a casa, vai comprar roupa, vai melhorar a vida dos filhos, vai comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão, qualquer coisa que o valha, ou seja, o dinheiro volta para a economia, e isso leva à ideia keynesiana de que a economia circulando a renda, ela é sustentável. É simples assim. Agora, quando um fica com tudo e o resto com nada, o que vai acontecer? E que promessa é essa da Constituição? Alguém tem direito de mudar a Constituição porque ele acha que não é esse o caminho? Olha, está aqui escrito, mas não é isso não. A Constituição sou eu. Eu vou decidir de outro jeito. Dane-se o resto. Para que houve, então, a Constituição? Por que nós temos que respeitar a Constituição? Porque é o único pacto civilizatório. Não existe democracia sem que haja uma Constituição sólida, um sistema constitucional. A história de lutas dos direitos humanos foi para a construção de um sistema constitucional que regule o Estado. E é isso que nós estamos trabalhando para preservar. Eu queria terminar agora pedindo desculpas pela extensão para dizer uma coisa para os senhores. Eu não desanimei, em nenhum momento. Eu não perco uma noite de sono porque eu acordo com a vontade de lutar por essa justiça que eu trabalhei 40 anos. Trabalho há 40 anos. Quis o destino que, nesse momento, eu estivesse à frente do tribunal. Eu quero agradecer um grupo de colegas do tribunal que tenha consciência daquilo que nós precisamos fazer lá e daquilo que nós enfrentamos. Mas eu quero dizer para os senhores, porque isso tem sido dito, e ficar muito claro, não tem juiz azul nem vermelho. Eu sou do tempo em que todos nós, com os nossos diferentes pensamentos, trabalhamos pela defesa e o fortalecimento e o crescimento da justiça do trabalho. E eu tenho trabalhado nesse sentido, porque eu venho dessa geração que trabalhou pelo fortalecimento e crescimento. E eu diria que não tem azul ou vermelho, tem quem tem interesse e tem quem tem causa. Nós, vermelhos, temos causa, não temos interesse. E que fique bem claro isso, para quem fica divulgando isso aqui no país. Nós temos uma causa. E eles que se incomodem com a nossa causa, porque nós vamos estar lá lutando o tempo todo na defesa da nossa instituição, porque as pessoas vulneráveis desse país precisam de nós. E a Constituição nos dá o poder para isso. Então, não tenho preocupação com os azuis, mas com os vermelhos. Muito obrigado a todos. Muito bem, nossos agradecimentos ao ministro Luiz Felipe Vieira de Mello pela excelente apresentação, pela excelente exposição. Agradecemos ao presidente da mesa, pedimos que se posicione, por gentileza, para um registro fotográfico. Muito bem, informamos a todos que a pesquisa da magistratura, ressaltamos e pedimos que os magistrados aqui presentes nos ajudem respondendo à pesquisa sobre condições de trabalho da magistratura trabalhista. Estamos com computadores no foyer, pedindo que a pesquisa seja respondida, e aqui no próprio celular, através da leitura do QR Code que consta no banner da recepção.
Lembrando que hoje teremos as comissões temáticas na parte da tarde. Para os participantes que desejarem alterar a comissão em que estão inscritos, lembramos que essa alteração pode ser realizada no aplicativo ou no credenciamento apenas agora na saída. A partir de hoje também estão liberadas no credenciamento as pulseiras de acesso à festa de encerramento. Não deixem de pegar a sua pulseira e garantir o acesso ao show do artista Diogo Nogueira e do bloco Eduardo e Mônica. As pulseiras poderão ser retiradas durante todo o dia de hoje e amanhã pela manhã até o término da Assembleia. Neste momento, faremos uma pausa para o almoço e o retorno será às 14 horas com a continuidade da programação do 22º CONAMAT com a realização das comissões temáticas. Agradecemos a presença de todos nesta manhã, marcada por importantes reflexões e debates de alto nível. Desejamos a todos um excelente almoço e uma ótima continuidade de evento. Muito obrigado.